Você que acompanha aí o nosso canal do YouTube do Comprecar TV, viu que recentemente fizemos uma matéria com absoluta exclusividade sobre o meu Volkswagen. Só que essa matéria gerou aí um monte de dúvidas. Para isso, pessoal, eu vim aqui na Volkswagen do Brasil, em São Bernardo do Campo, e eu vou entrevistar nada mais nada menos do que o Fábio Rabelo. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Jorge? Como é que estão as coisas? Pessoal, Fábio Rabelo, primeiro se apresenta aí para a galera. Bom, eu sou o Fábio Rabelo, eu sou responsável por digitalização e novos modelos de negócio para a América Latina. Vou traduzir para vocês. É o pai do meu Volkswagen e de outras tecnologias que a gente vê aí nos carros da Volkswagen. Pois bem, pessoal, temos aí uma série de perguntas muito interessantes que envolvem o meu Volkswagen. Eu já vou começar com uma que é recorrente entre as pessoas. A gente sabe que tem muita gente mal intencionada aí no mercado, né? Que compra um carro seminovo e aí o que faz? Para poder valorizar o carro, abaixa a quilometragem do carro para vender ele como mais novo, né? Pois bem, uma das vantagens do meu Volkswagen é impedir que isso aconteça, porque todas as revisões são armazenadas ali no meu Volkswagen, como a gente mostrou no outro vídeo. Mas quem vai explicar melhor isso pra gente, por que não dá mais para fazer esse tipo de fraude nos carros que tem o meu Volkswagen, Fábio? Jorge, excelente pergunta. Imagina o seguinte, o mundo evoluiu muito. Quando a gente tem o aplicativo Meu Volkswagen, a gente consome as informações do sistema legado da companhia em tempo real. Então, toda vez que você abrir o aplicativo no rádio ou no celular, a gente vai na base, pega, atualiza essa informação e traz na hora para o usuário. O que a gente faz? No momento que a revisão é feita e a gente entende que as pessoas vão fazer no mínimo as 3 primeiras revisões, uma vez que a maioria dos carros tem a primeira revisão já incluída no valor do carro, está gratuito ali, a pessoa faz a revisão, isso registra em sistema. Então eu sei que pelo menos durante 3 revisões ele fez aquele serviço que ficou registrado na data tal com a quilometragem tal. Isso não tem como ser adulterado. Então você pode até voltar ao registro, mas se o carro passou pela revisão da concessionária, o sistema vai estar atualizado com a informação mais recente possível. Olha que legal. Então, se você tem um carro que tem o VW Play com o meu Volkswagen, é a prova de fraude na quilometragem. Vamos lembrar que tem o cara que nunca foi à concessionária, esse cara nunca fez uma revisão, ignorou que o carro tinha garantia de 3 anos e 3 revisões gratuitas, e aí esse cara rodou 100 mil quilômetros. Se ele voltar para 50, a gente não tem como saber, porque é um carro que nunca passou por um sistema Volkswagen, ele nunca foi à concessionária. Então, nesse caso, que eu acho que a probabilidade é muito pequena, porque ninguém vai jogar 3 revisões fora, esse carro acaba passando e a gente não tem como controlar. De toda forma, pessoal, os carros que fazem revisão, esse sim, a prova de fraude. Outra pergunta bastante frequente no meu Volkswagen. Eu mostrei lá no meu primeiro vídeo que para você acessar o sistema, você tem que ter um usuário e senha. Inclusive, esse mesmo carro que a gente utilizou lá no vídeo, tinha lá aquele login genérico de jornalista. Mas e aí? Eu comprei o carro. Depois de 1 ano eu quero vender esse carro e a outra pessoa vai ter que ter acesso ao meu Volkswagen. Como é que funciona isso? Conta pra gente, Fábio. Legal. O processo é bastante simples, Jorge, e eu diria que bastante seguro também. Todo carro tem um chassi, é o CPF do carro, ele é único, só existe para o carro composto por números e letras. No momento que eu vendo meu carro para você, eu estou te passando, além da propriedade do carro, né, o documento, eu estou passando para você o chassi do carro. Então você, Jorge, tem o seu aplicativo Meu Volkswagen e o carro está ali. Eu, Fábio, vou baixar o aplicativo, vou criar um perfil para mim, com as minhas informações, e aí eu vou cadastrar esse carro. Então é como se eu estivesse comprando o carro e tivesse um manual ali no porta-luvas, eu tenho totalmente digital, então eu coloco, e no momento que eu colocar o chassi do carro, ele carrega todas as informações que são do carro no meu aplicativo, e vincula isso a mim também. Então, a partir disso, eu vou ver quando foram feitas as revisões, se o carro está sob garantia ou não. Se eu tiver um financiamento, é meu, não é do carro. Então, se você tinha um financiamento, esse ficou com você. Mas a partir do momento que eu coloco um carro sobre a minha responsabilidade, ele atrela o chassi e todas as informações do carro no aplicativo e as informações relacionadas ao meu CPF, por exemplo, como banco, ele traz para mim como usuário final. Então, simples dessa forma, o cliente consegue ver se a garantia está valendo, quando foram feitas as revisões, quando deveria ser feita a próxima revisão. Não tem mais aquele papo de bar, de você falar, não, a revisão que está na garantia, acho que é... Não, está ali, dia tal, do mês tal, você deveria fazer, ou quando atingir a quilometragem, lembrando da nossa revisão a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses. Então, moral da história, eu não tenho acesso aos seus dados e você não tem acesso aos meus dados, mas nós dois teremos acesso aos dados do carro. Perfeito. E por que isso é feito? Tem muita família que divide o carro.
o pai, a mãe, o filho, são 3 CPFs distintos consumindo o dado do mesmo carro. Então a gente optou por deixar esse dado livre, uma vez que ninguém tem como descobrir qual é o chassi de um carro, sem que ele tenha acesso a essa informação, e a gente não está passando nada sigiloso, além de quais são os dados daquele carro, eu faço o download, coloco as informações e eu tenho acesso a isso na palma da minha mão em tempo real. Olha só, pessoal, então vocês podem ver, é bastante tranquilo ter acesso às informações do veículo. Em relação ao manual cognitivo, pessoal, no meu primeiro vídeo, eu fiz 2 perguntas e vocês viram que foram prontamente respondidas. Mas aí ficou aquela dúvida, será que 100% das informações do carro estão efetivamente nesse manual cognitivo? E aí? Deveria, Jorge. Nós temos hoje uma média de 10 mil perguntas cadastradas por carro. Lembrando que o manual cognitivo é feito com inteligência artificial e essa inteligência artificial é alimentada por nós, por humanos. Então, de vez em quando, o nosso consumidor, que é sempre muito criativo, faz uma pergunta que não foi pensada tecnicamente e aí o nosso time recebe isso, avalia e cria então uma resposta para que a gente entregue para o usuário a melhor resposta possível. Mas hoje, com 10 mil perguntas cadastradas por carro, eu diria que a gente vai responder quase 100% das perguntas. Olha aí, pessoal, então como vocês estão vendo, tem aí as informações sim cadastradas. Agora, como vocês também viram lá no nosso primeiro vídeo, para que tudo isso aconteça, o VW Play tem que estar conectado numa rede. Pode ser no Wi-Fi da sua casa ou no Wi-Fi roteado do seu smartphone. Mas e aí? Eu estou sem rede Wi-Fi e eu preciso resolver um problema no carro. Tem solução? Tem solução. Primeira coisa é, se você está com o seu aplicativo no celular, você consegue acessar. No momento que você faz a pergunta e ele não encontra a rede, o sistema automaticamente abre o PDF que reflete o antigo book que a gente tinha no porta-luvas, com a diferença que é um PDF navegável. Então você não vai ficar na mão, ele vai trazer a informação, você vai colocar ali a sua pergunta e ele vai te direcionar para a página certa. Caso você esteja no Volkswagen Play, numa garagem, no 4º, 5º subsolo, sem sinal, aí ele não vai encontrar a resposta e você vai ter que procurar logo à frente, um pouquinho mais tarde, saindo de uma área de zona. Cinzenta. O que eu recomendo? Que a melhor combinação é ter o aplicativo no Volkswagen Play e no seu celular, porque aí você está coberto de todas as formas. E lembrando que o mesmo aplicativo Volkswagen Play, que ainda não tem, em breve terá essa versão em PDF. Ou seja, dá para esclarecer todas as suas dúvidas em todas as situações. Não há dúvida que o meu Volkswagen com o manual cognitivo é uma praticidade muito grande. Mas e aí? A gente sabe que a linha da Volkswagen do Brasil é uma linha variada de modelos, né? Então, vamos entender quais são os carros que a gente tem essa possibilidade do meu Volkswagen com o manual cognitivo. Perfeito. Então vamos separar. Meu Volkswagen, todo Volkswagen tem acesso desde 2012. Então, se eu comprei um carro usado, eu vou conseguir fazer o download do aplicativo, eu vou conseguir agendar revisão, eu vou conseguir ver se a revisão foi realmente registrada no sistema, se o meu carro está sob garantia. Todo o line-up Volkswagen de 2020 para frente vai mostrar isso digitalmente. Já nem existe mais o livrinho para ser carimbado nos modelos de 2020 para frente. É totalmente digital. Então, para todos os clientes desde 2012, ele pode usar o aplicativo. Para o manual cognitivo específico, são alguns modelos. Hoje são 8 carros, Jorge. Então, se você tiver um Polo, um Virtus, um Jetta, um Nivus, um Tiguan, um T-Cross, uma Amarok ou um Taos, você vai ter acesso a mais de 8 serviços, sendo eles agendamento de revisão, aviso de recall. Se existe um recall aberto do seu carro, vai aparecer no meu Volkswagen. O agendamento de revisão, selo de garantia, o certificado de conclusão da revisão, manual cognitivo, banco Volkswagen, entre outros. Agora, e os carros que não têm isso? Como é que eu posso usar o recurso? Você vai usar tudo menos o cognitivo. Você vai fazer o download do aplicativo e aí você pode marcar a revisão, por exemplo. Mas eu não vou conseguir tirar uma dúvida. Então, se eu tenho, por exemplo, um Voyage, infelizmente ele vai ter que usar o livro de bordo que está no porta-luvas do carro. Mas se eu tenho um Nivus, eu vou fazer a pergunta no cognitivo. Olha aí, pessoal, dúvida esclarecida para vocês. Eu mostrei para vocês que é possível agendar as revisões do automóvel diretamente pela central multimídia usando o aplicativo Meu Volkswagen. Agora, dúvidas aí tem várias. Vamos começar pela questão do período de revisão. Por quê? Muita gente pergunta, mas o período de revisão do carro da Volkswagen é sempre de 10 em 10 mil quilômetros ou de 12 em 12 meses? Ou existem condições de uso severo que obrigam essa revisão num espaço menor? A gente sabe que existem marcas que pedem isso, mas como é que funciona na Volkswagen?
Aqui você está comprando um Volkswagen, então a revisão é de 10 em 10 mil quilômetros ou de 12 em 12 meses, indiferente da forma com que você dirige. Naturalmente, a gente sempre recomenda que você dê uma olhada na água, no óleo, para ver se está tudo sob controle. Mas, estando sob controle, 10 em 10 mil, 12 ou 12 meses. Então não tem essa história de revisão de uso severo em ser em espaço menor de tempo no carro da Volkswagen. Outra questão também que o pessoal pergunta. A gente sabe que existe aquela revisão de itens obrigatórios para você manter a garantia do carro. Mas eu mesmo mostrei para vocês que existem alguns serviços adicionais que você consegue utilizar. Porém, tem coisas que às vezes você escuta na concessionária que não estão naqueles itens. Fábio, explica para a gente como é que funciona isso. Perfeito, Jorge. Volkswagen preza muito pela transparência, pela informação de forma clara para você, consumidor. Então, cada revisão é única. Primeira revisão você tem alguma coisa para fazer, a segunda outras coisas para fazer. O que a Volkswagen sempre coloca de forma transparente. O consumidor vai escolher qual é a revisão que ele faz, a partir disso o sistema é carregado e diz, para essa revisão o que é obrigatório é isso aqui, caso não esteja na revisão incluída, custa tanto, leva em média tanto tempo para fazer e nós como montadora recomendamos pela quilometragem do carro que você está dizendo ou pelo tempo que você também faça tal coisa. Por exemplo, trocar o filtro do ar-condicionado. Aí o consumidor fala, mas eu não quero trocar o filtro. Ok, é sua decisão. O que é obrigatório é A, B, C, D. O que é adicional que a gente recomenda é o E e o F, sob seu desejo. Isso aí vai do gosto de cada um. Então aqueles itens listados ali que vocês recomendam é o que pode ser feito a mais numa recomendação da fábrica. Exato. E aí, naturalmente, Jorge, até para ficar claro, tem consumidor que fala, puxa, mas eu dirijo muito carro no campo, eu pego muito terra, muito barro, eu quero fazer algum serviço na pintura. Perfeito, nesse caso é aplicável. Então, como a gente está falando de média e a gente está vendendo carro no Brasil todo, a condição normal é o que a gente recomenda. Até, por exemplo, eu falei do filtro do ar-condicionado. Se você ficar pegando estrada de terra todo dia, o seu filtro vai trabalhar um pouco mais. Se você está na cidade, ele vai filtrar muita poluição, mas talvez não tenha tanta terra entrando no sistema. Ou seja, variando de caso a caso, a gente vai ter essas recomendações de acordo com o que nós, como montador, acreditamos. É sempre importante a discussão junto também do concessionário, porque ele vai olhar e falar, olha, a montadora não recomenda que você troque o pneu, mas você rodou aqui num ambiente hostil, você nunca fez o balanceamento e talvez o seu pneu tenha tido um desgaste mais rápido. E aí nada melhor do que uma avaliação humana para dizer, por mais que a recomendação não diga que você precisa trocar o pneu com 20 mil quilômetros, no seu caso você teve alguma condição de uso severo que fez com que tivesse um desgaste maior e eu como consultor estou olhando aqui e estou dizendo que seria melhor você fazer. Então, posso dizer que é extremamente confiável o que a gente está dizendo, mas é sempre muito bom que você, junto com o concessionário, avalie a necessidade de um serviço adicional. Então, como vocês estão vendo, pessoal, você tem ali a revisão obrigatória, você tem já os itens, digamos assim, pré-selecionados como recomendação da montadora, mas não dispensa também a participação da concessionária para ver se precisa fazer alguma coisa a mais. Como vocês viram, a plataforma Meu Volkswagen ela é bastante completa e eficiente, mas a gente precisa saber como é que isso está existindo entre os clientes Volkswagen. E aí, quais são os números que você pode contar para a gente? Jorge, número para a gente é uma coisa muito séria e a gente avalia mensalmente tudo o que acontece dentro da nossa aplicação. Por quê? Porque o cliente sempre vem em primeiro lugar e o número dá uma boa visão do que está acontecendo. Então, se a gente olha, por exemplo, o manual cognitivo, hoje nós temos uma média de 50 mil perguntas respondidas todos os meses. Esse número é interessante porque é natural que você acabou de comprar um carro, talvez tenha um pouco mais de dúvida. Mas depois de um certo tempo, já está fácil, você já está familiarizado. Mas as pessoas vão comprando carros todos os meses e aí vão surgindo dúvidas. Então, esse número é um número mais ou menos flat. Quando a gente olha em downloads, o aplicativo Meu Volkswagen tem mais de 600 mil downloads. Hoje, como eu falei, são 8 serviços disponíveis. Se a gente for olhar um serviço, por exemplo, do Banco Volkswagen, a gente tem mensalmente mais de 100 mil clientes que entra e pede uma segunda via de boleto, que vê o status do pagamento, que pede uma antecipação, que consulta o saldo. Mais de 100 mil pessoas acessam. E essas pessoas no passado estavam ligando lá para o banco, esperando no call center, naquela linha, aquele negócio que já não é tão conveniente quanto o mundo que a gente vive. Outra coisa importante, o consumidor é rei e o consumidor ele entra constantemente nas lojas, seja na Play Store, seja na Apple Store, para colocar o seu comentário.
Os comentários eles fazem, comentário e nota, né? Uma avaliação que vai de 1 a 5. E isso puxa e derruba o aplicativo em performance, em nota, todos os meses. Felizmente eu posso dizer que hoje, por exemplo, na Apple Store, nós temos uma nota de 4.7. Isso é muito alto, 4.7 de 5. Então a gente fica muito feliz com o feedback de você, consumidor, que usa a aplicação e gosta dela. Isso gera muita satisfação e motivação para que a gente continue evoluindo. Para continuar evoluindo, nós temos um time com um estrategista digital, nós temos um Product Owner dedicado que só olha para essa aplicação todos os dias para pensar o que pode ser de mais novo e de mais relevante para o consumidor. Com isso, nasce ideia, por exemplo, como a calculadora de CO2 que a gente lançou no meio do ano passado. Somos a única montadora que de forma clara e transparente mostra para o consumidor quanto o carro dele gera de CO2 por quilômetro rodado no etanol ou na gasolina. E isso, Jorge, é interessantíssimo, porque nós estamos fazendo um papel social de educar as pessoas e mostrar que eu, como consumidor, posso fazer a diferença. Somos também a única montadora que, dentro do meu Volkswagen, indicamos se o carro desse consumidor tem um recall em aberto ou não. A pior coisa que poderia acontecer é você ter um recall e nem saber. Graças a Deus, temos poucos recalls na Volkswagen, mas infelizmente acontece um problema numa peça, um problema em alguma coisa, e a gente informa. No momento que ele abrir o aplicativo, vai na hora aparecer uma mensagem dizendo: seu carro tem um recall, o recall é isso aqui que precisa ser feito, clique aqui para agendar. Então, para nós, trabalhar em soluções que facilite a vida do nosso consumidor é o mantra da área. E isso a gente faz, felizmente, desde 2018, quando esse aplicativo estava implementado. Bom, pessoal, como vocês viram, o Fábio Rabelo explicou aí as principais dúvidas que chegaram a respeito aí do meu Volkswagen. E como vocês estão vendo, é uma plataforma que funciona. Portanto, a gente espera ter esclarecido todas as dúvidas. Mas se vocês tiverem mais dúvidas, deixa o comentário aqui no vídeo, que a gente volta e faz outra entrevista, né, Fábio? O quantas vocês quiserem, é sempre um prazer. Então, como vocês estão vendo, a gente tem transparência para mostrar toda a funcionalidade da Volkswagen. E, mais uma vez, carro da Volkswagen é tudo transparente, tudo digital para vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.